Boa noite, meu nome é João Gabriel, faz parte deste grupo também Harrison Mitchell, Eduardo Montenegro e Helmut Zinaga, e nós vamos estar apresentando uma aplicação chamada de DRMIPS. Mas antes de tudo, a gente deve fazer o download da aplicação. Então basta procurar no Google download DRMIPS e entrar neste primeiro link. Infelizmente o link está em inglês, então para algumas pessoas pode ser difícil, mas aqui ele fala um pouco da aplicação, algumas coisas que o DRMIPS pode fazer, algumas screenshots do programa, seja para a sua versão PC ou para a sua versão Android, que é as duas versões que o do DRMIPS funcionam. Algumas instruções que não são suportadas pela aplicação e alguns trabalhos que explicam um pouco mais a fundo o DRMIPS, mas não vem ao caso agora. Temos em inglês e em português. E aqui o principal, o download, onde ele mostra a sua versão e disponibiliza algumas opções para o usuário escolher. No caso, eu escolhi a versão zip, mas também temos a versão instalável, a Android, o APK e o source code. Como eu escolhi a versão .zip, foi necessário abrir o arquivo zip e passar para uma pasta. E aqui dentro da pasta, o principal seria este arquivo aqui .jar, que é o programa. Então, para utilizar o programa, basta abrir este arquivo. Então, este é o DRMIPS. Mas o que seria o DRMIPS? Ele é um simulador do processador MIPS. Então, ele permite a execução de um programa em Assembly, completamente em Assembly, passo a passo. Então, eu posso simular toda a execução de um programa de um processador MIPS graças às instruções Assembly. Então, aqui como a gente pode ver, ele tem um menu bem padrão em relação a outros, como por exemplo, ficheiro, onde eu posso abrir um novo arquivo para colocar um código nele, abrir um arquivo de uma pasta, abrir o recente, abrir o último ficheiro no arranque. Então, quando eu abrir o programa de novo, o último arquivo que eu estava fazendo vai ser aberto automaticamente. Gravar como imprimir, onde eu posso imprimir o código que estiver aqui e sair do programa. Temos também ver, onde aqui eu posso alterar o tema da aplicação, deixarei normal. Ver as janelas lado a lado, que eu não acho muito interessante, fica pequeno para fazer, mas caso seja gosto do usuário ele pode fazer. Mostrar linha de margem, eu posso também. Aqui eu posso selecionar o idioma em inglês, no caso deixarei em português, e a seleção por OpenGL. Temos também editar, onde eu posso desfazer, refazer, cortar, copiar, entre outras, que é padrão de outros programas. Temos aqui o caminho de dados, que será explicado posteriormente, executar, que também será posteriormente, assim como a CPU. Aqui no caso eu tenho uma opção ajuda, onde disponibiliza uma documentação do programa online. Então é um manual de utilizador do programa, onde caso você tenha algum tipo de dúvida, você pode vir aqui e este link aqui, este manual, explica tudo o que você precisa tirar de dúvida. Então aqui, por exemplo, temos o código de máquina, onde ele explica tudo o que está sendo mostrado nessa aba, registros de memória de dados. Então é muito completo este manual que explica tudo o que está aqui no programa. E agora a gente vai para uma explicação em relação ao código e ao código de máquina. Olá galera, aqui vou mostrar um pouco da interface do RMIP. Bom, aqui fica a parte do editor de código, onde você vai inserir seu código Assembly. Como podem ver, aqui tem um código Assembly, onde é feita uma pequena soma simples. Bom, aqui no editor você tem a opção de cortar, copiar e substituir palavras no código. Aqui ele mostra também a quantidade de linhas que você está sendo usada e realça a sintaxe. Depois feito isso, você pode ir na opção aqui executar, gerar o código de máquina, onde ele vai para essa nova aba, que é o código de máquina, onde será mostrado o endereço, o código de máquina e aqui a instrução original. E bem aqui do lado, como podem ver, tem uma aba registros. Aqui ele mostra os valores de registros e do contador do programa. Como podem ver, aqui tem algumas cores. O verde, que significa que o registro pode ser lido no banco de registro de memória. E tem a opção amarela, que aqui o registro pode ser escrito e lido ao mesmo tempo.
dentro do ciclo do banco de registro da memória. Estarei apresentando agora sobre o caminho de dados. A representação gráfica do caminho de dados do processador é exibida aqui. É aqui que pode ver como o CPU funciona internamente. O DRMIPS pode simular vários caminhos de dados, uniciclo e pipeline diferentes. O nome do caminho de dados a ser usado atualmente é mostrado no fundo desta janela. Aqui onde está o escrito ficheiro e o tipo de caminho de dados que está sendo utilizado, uniciclo.cpu. Você pode escolher outro caminho de dados, selecionando o CPU, carregar e um desses caminhos de dados que está sendo disponibilizado aqui. Esses caminhos de dados são separados, como dito anteriormente, em pipeline e uniciclo. Vamos começar pelo pipeline. Pipeline.cpu. O caminho de dados pipeline, por omissão, implementa a resolução de conflitos. Os caminhos de dados pipeline não suportam a instrução jump, que no caso seria a instrução de pulo incondicional. Pipeline extend.cpu. Uma variante que suporta algumas instruções adicionais, tal como o uniciclo extended.cpu, que estará sendo explicado posteriormente. Pipeline no hazard detection.cpu. Uma variante do caminho de dados pipeline que não implementa nenhum tipo de resolução de conflitos. O que gera resultados errados. E o pipeline onlyforwarding.cpu. Variante do caminho de dados pipeline que, em termos de resolução de conflitos, só implementa atalhos e também gera resultados errados. Aí temos os caminhos de dados uniciclo, começando por uniciclo.cpu. Este é o caminho de dados uniciclo por omissão. Uniciclo extend.cpu. Uma variante dos caminhos de dados uniciclo que suporta algumas instruções adicionais, como multiplicações e divisões. Uniciclo no jump.cpu. Variante mais simples do caminho de dados uniciclo que não suporta a instrução jump. E o uniciclo jump branch.cpu. Uma variante ainda mais simples do caminho de dados uniciclo que não suporta jumps e nem branch. Eu estarei selecionando aqui como exemplo o unicircle.extend. E aqui está o gráfico do tipo de unicircle extended, que aparentemente não mudou muita coisa. Enfim, continuando. Os componentes são representados por retângulos ou quadrados, que no caso seriam as partes da CPU, a instrução de memória, registradores, o controlador, enfim. E as ligações por linhas que terminam em setas, as linhas azuis, cinzas e pretas. As ligações que estão no caminho de controle são mostradas em azul. O caminho de controle pode ser ocultado. Caso você queira ocultar algumas dessas ligações, você pode estar vindo aqui no menu de caminho de dados e estar desselecionando o caminho de controle. E algumas das suas ligações não estará mais aparecendo. Mas caso seja necessário você saber exatamente por todas as partes que estejam passando as instruções, por todas as partes no qual esteja passando todas as instruções, aqui você pega e seleciona novamente o controle no menu de caminho de dados. Aí caso você queira tirar somente as setas, logicamente que algumas partes estarão sendo ocultadas, mas caso você queira tirar algumas setas das ligações, você pode estar desselecionando essa parte das setas.
Caso você não queira que essas setas, caso você queira que essas setas continuem aparecendo, você seleciona novamente. Os valores em algumas entradas e saídas importantes de alguns componentes são mostrados no caminho de dados, com umas pequenas dicas, como o fundo amarelo. Ao pairar o cursor do mouse sobre um componente, como por exemplo Instruction Memory, há uma dica com alguns detalhes sobre o mesmo será mostrada. A dica apresenta o nome do componente, uma descrição do que faz e os valores em todas as entradas e saídas. O caminho de dados ele pode ser ampliado, tanto pelo menu de caminho de dados, por essas três opções onde está o ampliar, o reduzir e o normal, quanto pelos botões que está presente aqui próximo ao menu, onde você pode clicar nele e ele vai se tornar ajustável à medida que fique mais confortável, de acordo com o seu gosto, de acordo com a sua visão. O caminho de dados também pode ser mostrado no modo desempenho. Pode mudar para este modo selecionando o caminho de dados e selecionando o modo de desempenho. Neste modo, o desempenho do processador é simulado e o caminho crítico é mostrado em vermelho. Para ver o caminho crítico de instrução que está atualmente sendo executada ou o caminho crítico global do CPU, independente da instrução, a caixa de combinação do fundo da janela é usada para escolher entre as duas opções. Que no caso é essa caixa onde está o desempenho, onde você pode selecionar somente o da instrução, ou você pode selecionar o do CPU. Cada componente tem uma latência, que pode ser consultada na sua dica. A dica também mostra as latências acumuladas nas entradas. O tempo que demora para a entrada a receber... A latência é, no caso, o tempo que demora para a entrada a receber o valor correto após a transição do relógio, e nas saídas, o tempo que o componente demora para gerar o valor correto. As latências do componente podem ser alteradas fazendo um duplo clique no modo de desempenho. Para além disso, pode selecionar o caminho de dados, o menu aqui do caminho de dados, e estar sendo alterado ou no restaurar latências ou no remover as latências. Já na memória de dados é onde é contido, reiniciando. A memória de dados é onde é mostrado os valores correspondentes em cada endereço de memória. Caso você queira alterar o valor que esteja no endereço de memória, você pode estar dando um duplo clique e aqui ele vai estar falando editar o endereço 36. Você pode adicionar qualquer valor, como por exemplo 21. E o valor é alterado naquele endereço de memória. Bom, eu sou o Gabriel e eu estou de volta para agora mostrar como que funciona a execução de um programa dentro do DRMIPS, de um código no DRMIPS. Bom, para isso, como foi dito pelo Harrison, nós devemos ter um código em assembly e devemos colocar todo esse código em assembly nesta aba chamada código. Então eu tenho aqui um pequeno programa que faz a soma de dois números. Neste caso, no registrador S0 eu coloquei o valor 10, no S1 eu coloquei 17 e no S2 eu coloquei o resultado da soma entre S1 e S0. Então, para mim poder executar, eu preciso gerar o código de máquina. Para isso basta clicar neste botão de engrenagem ou clicar na parte
parte de executar, gera código de máquina. Clicando na opção, a gente pode ver que toda a linha do código assembly foi transformada para o código de máquina. Mas uma coisa importante é que o do DRMIPS você pode executar de duas formas: forma direta, aqui em executar neste botão, ou passo a passo. Eu executarei primeiro a parte direta. Como a gente pode ver na aba aqui dos registros, todos os valores finais foram salvos em cada registrador. Então o valor 10 foi salvo em S0, que eu tinha declarado aqui no programa. 17 também foi salvo. E o resultado desta soma também foi salvo. Então 10 mais 17 é igual a 27. E para executar passo a passo, basta você clicar neste botão aqui. Reinicia todo o código, então ele volta tudo desde o início. Clicando nesse botão, a gente pode ver que aqui tudo voltou ao normal. Tudo está zerado. Executando passo a passo, basta eu clicar aqui em passo. Clicando a primeira vez, a gente pode ver que o S0 recebeu 10, que é o que eu tinha declarado nesta linha. Clicando novamente, o valor 17 foi colocado no registrador S1, como eu declarei. E agora, a parte final é da soma. Então, clicando não tem mais, porque o código acabou, mas a gente pode ver que aqui em S2 o resultado desta soma foi armazenado. Eu tinha declarado nessa terceira linha que existirá uma soma, uma DD, de S1 em S0 e será salvo em S2. Olá, gente, nós vamos estar dando um exemplo de ordenações de vetores. Nós vamos estar utilizando o Bubble Sort. Primeiramente, nós vamos estar colocando algumas coisas essenciais na instrução do MIPS, né, que é o ponto data, certo? Abaixo do data, nós vamos inicializar alguns valores. Nesse caso, nós vamos inicializar os vetores, né? Nós vamos colocar os números. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar aqui vetor. Deixa eu só voltar aqui. Após o Word, nós vamos colocar os números, né? Vamos colocar aqui, né, 10 valores, 10 posições. Só mais um pouquinho, então vou colocar. Pronto, 10 valores aqui. Nós criamos um vetor de 10 posições, 0,9, com 10 valores. E para ficar bonito, vamos colocar uma mensagem, meio que um printar. Vou colocar aqui mensagem, né? E mensagem a gente tem que estar utilizando o ASCII2. Vou colocar aqui o ASCII Z, certo? Vamos colocar aqui resultado da ordenação, certo? É importante colocar 2 pontos e o espaço, né? Porque depois nós vamos estar, depois desses 2 espaços, nós vamos estar colocando os valores, certo? Colocar ponto text e vamos começar. Primeiramente, nós vamos inicializar os valores para cada registrador, certo? Vamos colocar aqui o label main, né, que vai ser o nosso principal. E nesse main a gente vai carregar esses valores. Só vou colocar aqui, vou carregar o endereço de, vamos colocar aqui um S7. Lembrando que S7 é uma variável, né, uma variável fixa, não é temporário. E nesse temporário nós vamos colocar nossos valores, nosso vetor, que no caso é o vetor, certo? Depois nós vamos inicializar os valores,
né? Esse é o nosso contador S0, né? Ele, todo contador que a gente vai inicializar, a gente vai colocar o 0. Uma coisa importante é que nesse contador a gente vai pegar a primeira posição e a última posição, que no caso que um vetor tem 10 posições, de 0 a 9, a primeira é 0, então a última vai ser o 9. Vamos carregar ela no registrador S6, certo? Depois eu vou colocar mais um contador pro segundo loop, LI, colocar no registrador S1, colocar no 0, certo? Depois eu vou colocar um contador para ser utilizado no loop para printar a mensagem. Vamos colocar um temporário, né? Começar com 0 e colocar aqui um T4 com 10, número 10 de posições. E nessa eu vou colocar para printar. Ali, colocar um registrador V0 e nele eu vou colocar 4, certo? E nesse LA eu vou colocar a minha mensagem, vou armazenar ela no A0, colocar a minha mensagem, certo? Logo depois do main a gente encerrou nosso main. Depois que nós iniciamos o main, eu vou fazer uma chamada do sistema, né? Que no caso aqui é o syscall. Deixa eu colocar aqui, syscall, certo? Bom, nós terminamos a primeira parte do principal, né? E vamos agora pros laços de repetições, né? Que no caso o nosso loop. Vamos começar aqui, colocar o loop, 2 pontos. No loop a gente vai começar deslocando os bits do S1, certo? E colocar no T7. S1, nós vamos, por ser números inteiros, nós vamos de uma posição do vetor para a outra, são 4 posições, certo? E para a gente fazer esse deslocamento, a quantidade de bits necessários são 2. Então vamos colocar aqui 2, que nós vamos andar 4, certo? Depois eu vou adicionar o endereço dos números, né, do meu vetor para o T7. T7, ele vai receber a soma de S7, certo? Com o meu T7. Até aí tranquilo. Depois eu vou fazer o load de T0. E nesse load, já que eu desloquei o bits, não é necessário colocar mais carregar, né? Porque já andei o necessário, então eu vou colocar 0 aqui e o T7, certo? Depois aqui eu vou fazer, aqui não é porcentagem, aqui é um registrador. E depois a gente sabe que o bubble sort ele compara a posição
a posição que ele está com o próximo, certo? Para andar de um vetor para o outro, nós deslocamos 4 bits, certo? Que nem a gente fez no começo do loop, né? Aí nesse caso aqui, eu vou armazenar o vetor da posição próxima para o T1. T1. E eu vou pegar o do T7. Certo? Beleza. Carreguei a posição do próximo. Depois eu vou fazer um if, né? Que no caso SLT, né? Se ele for menor, registrador T2 T0 e vou colocar o T1, certo? Vou fazer a comparação não, né? Aí vou usar o BNE, que é que vai comparar. Se eles não são iguais, vou comparar o T2 com 0, né? Lembrando que a gente pode utilizar o MIPS, ele permite utilizar registradores T0 não. O MIPS ele permite que você utilize o registrador 0, né, para fazer esse tipo de comparação, soma, né? Se não for igual, eu vou incrementar, certo? Depois a gente vai criar um label, incremento, né? Colocar um incremento para incrementar certo? Depois eu vou salvar o eu vou fazer a troca, certo? Do T7 ele vai pro T1. Deixa eu arrumar aqui de novo. T7 ele vai pro T1 e no T0 ele vai receber o próximo, certo? Até aí tudo tranquilo. Bom, esse é o nosso loop, né? Nós vamos partir agora para o label do incremento. Vou colocar aqui um incremento, 2 pontos. Nós vamos começar nosso loop. Começamos incrementando S1 com ele mesmo, né? O S1 e ele vai incrementar 1 só. Lembrando que o ADDI ele vai fazer uma soma imediato, certo? A gente utiliza o ADDI para incrementos, né? Geralmente utilizado em loops. Após o ADDI, eu vou fazendo a subtração do S0 de S6, certo? Eu vou pegar e armazenar no S5. Vou colocar aqui S6, S0, certo? Depois que eu fazer a subtração, eu vou fazer a comparação se ele não for igual, certo? Se ele não for igual, eu vou pegar e eu vou voltar lá pro loop, fazer os procedimentos, né? E depois vai vir pro incremento, certo?
branch not equal, S1, S5 e o 1 pro loop. Fazer um incremento, né? Um S0, incremento de 1. E depois de fazer o incremento de 1, eu vou resetar o S1 para 0. Vou colocar aqui o LI, o S1 para 0. Depois disso, vamos ver o que falta. Fazer a comparação. Se o S0 for diferente do S6, eu vou para o loop de novo, certo? Eu vou incrementar ali e subtrair, depois eu vou comparar esse loop, senão eu vou continuar e depois fazer de novo a comparação, certo? Se eles forem iguais, eu vou finalizar, certo? Depois de finalizar meu incremento, eu vou para o printar. Vou printar a mensagem para mostrar aqui embaixo. Deixa eu mostrar aqui. Aqui vai ser o lugar que a gente vai estar mostrando a nossa saída, certo? Vou colocar aqui printar, certo? No printar já vou começar comparando se o T3, o gerador T3 é igual ao T4, certo? Se eles forem iguais, eu vou finalizar, porque já acabou, né? Tipo, vou até o final. Se não, eu vou carregar os números do vetor, certo? C7 e eu vou pegar e printar os números. Eu vou pegar e mover, né, do A0 para o A5. Perdão, T5. Depois vou fazer a chamada do sistema, do syscall, certo? Eu vou colocar um espaço, né, porque números todos juntos pode ficar confuso, né? Pronto, a gente vai fazer de novo a chamada de sistema, o syscall. E depois, por último, eu vou incrementar a posição dos vetores. Depois disso eu vou fazer com que ele volte
fazer um jump, né? Voltar pro label printar. Certo? E eu vou colocar aqui para finalizar. No final, eu só vou encerrar o programa quando chega no 10. E por último, fazer o nosso fiscal. Vamos executar. Vamos compilar aqui. Deu tudo bem, a gente pode ver que a operação ela foi um sucesso, certo? E vamos clicar aqui para executar. Vamos ver aqui na edição. Os números eram 8, 100, 037927 menos 3 e 0, certo? A gente pode ver que deu certo, né? Resultado da ordenação do menor para o maior. Menos 3002 377 89 100, certo? É isso, gente. Muito obrigado.